Olá, pastores e líderes, que bom estar mais uma vez aqui trazendo um vídeo para si da Unidade Pastoral. A Unidade Pastoral acredita numa liderança de sucesso e sabemos que líderes de sucesso são aqueles que não perdem a esperança mediante as circunstâncias da vida, não para mediante as circunstâncias da vida, mas continua avançando no chamado, no ministério, na visão que Deus tem lhe dado. Por isso nós queremos, através desses vídeos, edificar a sua vida, edificar o seu ministério, trazer um novo fôlego, um novo ânimo, uma palavra de encorajamento. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7 diz assim: mas não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, o vosso trabalho tem uma recompensa. Por isso hoje nós trazemos uma palavra de encorajamento e estará ministrando esta palavra aos nossos corações o pastor André Chalit. Hoje ele trará uma palavra, eu quero que você ouça essa palavra, seja edificado através dessa palavra, porque esse é o nosso propósito, esse é o propósito da Unidade Pastoral, de trazer palavras de encorajamento e edificação para que você continue prosseguindo na obra e no chamado do Senhor para a sua vida. Queridos pastores e líderes ligados aí à Unidade Pastoral em Portugal, espalhados aí também pela Europa e os demais países ao redor do mundo, é um prazer estar com vocês aí compartilhando uma breve reflexão. Eu sou o pastor André Chalit, sou um dos pastores aqui da Igreja Aba de Blumenau, Santa Catarina, e a reflexão que eu tenho para vocês tem como objetivo fazer com que vocês permaneçam firmes naquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Nós estamos vivendo aí em meio a uma pandemia global que, em consequência disso, gerou também uma crise econômica que tem afetado diretamente as igrejas evangélicas em todo o mundo. Mas a minha reflexão para vocês agora tem por objetivo fazê-los entender que o teu chamado, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, ninguém nem nada pode deter. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Paulo expôs aqui uma verdade acerca do seu ministério. Veja o que ele disse: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que verdade extraordinária! O que o apóstolo Paulo está expondo aqui, através dessa verdade, através dessas palavras, são as bases que fundamentam a história de sua vida, a história do seu ministério. Paulo, que passou por diversos momentos de crises, por problemas complexos, mesmo assim, apesar de todas essas situações, ele permaneceu firme diante do chamado de Jesus Cristo para a tua vida. Mas eu compreendo que esta declaração feita pelo apóstolo Paulo, ela é sustentada a partir de 4 fundamentos. Ela tem por base 4 fundamentos. O primeiro fundamento é uma convicção, a convicção do apóstolo Paulo. Repare, para Paulo, o seu ministério era maior do que a sua própria vida. Veja o que ele disse: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está convicto do valor do seu ministério. Ele sabe que o seu ministério é um presente de Deus para a sua vida. Portanto, ele tem a clara convicção de que o seu ministério, o seu chamado, a sua missão de vida, a sua missão apostólica, a sua missão ministerial é maior do que a sua própria vida. É por isso que ele foi um homem dedicado e é por isso que ele se tornou alguém referencial. Pessoas que compreendem o valor do ministério são aqueles que aprenderam a superar as crises, são aqueles que se tornaram referenciais, são aqueles que são citados aí de geração em geração. Quando você estuda histórias de homens como John Knox, um reformador escocês, esse homem de Deus que sofreu grandes perseguições, mas o que ficou marcado na sua história
foi uma declaração da rainha Mary, quando disse que as orações desse homem são mais poderosas do que os meus 10.000 soldados. Pessoas que prevaleceram diante de exércitos, que prevaleceram diante de reis, que prevaleceram diante de crises financeiras, que prevaleceram diante de traições, são pessoas que tinham uma convicção de que o seu chamado era maior do que sua própria vida. Era maior do que tudo aquilo que eles vinham enfrentando. Então, pessoas que prevaleceram tinham essa convicção em seus corações. Eles eram pessoas convictas que aquilo que Deus confiou a eles para fazer, para viver, para ser, era, na verdade, uma missão maior do que suas próprias vidas. Quando você olha para o teu ministério, diante de toda essa crise que você está enfrentando, você precisa saber, você precisa ter essa convicção. A tua convicção precisa ser a base de sustentação do ministério que você tem hoje. Que convicção é essa? Que o seu chamado é maior do que a sua própria vida, é maior do que os seus interesses pessoais, é maior do que a crise, é maior do que qualquer realidade problemática que assola a humanidade. Uma segunda base que sustenta essa verdade do apóstolo Paulo é que ele tinha um objetivo. Primeiro, ele tinha convicção do valor do seu ministério. Segundo, ele tinha um objetivo muito claro, muito definido. Ele disse: tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. Querido pastor e líder, Deus não te chamou para fazer algo pela metade. Todo chamado de Deus tem início e tem fim. Deus não chama ninguém para o ministério para ficar no meio do caminho. É importante que você entenda que em meio a crises, em meio a problemas, em meio a desafios, você precisa encontrar oportunidades para chegar até o final, para ir até o ponto determinado, para cumprir o objetivo. O teu ministério tem um objetivo. O teu chamado tem um objetivo. E aquele que te chamou, ou aquele que começou a boa obra em tua vida, é fiel para completar. Essa verdade precisa moldar as tuas atitudes. Essa verdade precisa influenciar a tua visão. Essa verdade precisa influenciar o teu modo de enxergar as coisas ao teu redor. Esta verdade precisa te motivar a buscar um caminho diferente, de buscar uma realidade, uma visão além daquilo que os seus olhos estão vendo. Miles Monroe já dizia que o maior inimigo de uma visão é a vista. Paulo, por causa desse entendimento, por ele compreender que ele tinha um objetivo de vida, até as situações difíceis do seu ministério, ele conseguia convergir em oportunidades para crescimento. Por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, Paulo diz assim: nos alegramos nas próprias tribulações. Olha só, que visão diferenciada. Ele ainda continua dizendo, sabendo que as tribulações produzem perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Paulo, por ter um objetivo claro do seu ministério, da sua missão, ele fazia com que as dificuldades, as tribulações, os problemas se convergissem em oportunidades de crescimento. Portanto, meu irmão, não sei qual é a realidade que você está vivendo aí na sua igreja local, mas o que Deus está ministrando para você neste momento é: entenda que você tem um objetivo de completar o ministério que o Senhor Jesus te confiou. O terceiro pilar que sustenta essa afirmação, essa verdade do apóstolo Paulo, é que ele tinha também uma convicção de que se tratava, o seu ministério se tratava de uma oportunidade. Veja o que ele disse: o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele tinha uma convicção, ele tinha um objetivo e ele entendia que o seu ministério era uma oportunidade. Meus irmãos, o que é uma oportunidade? Quando você entende que Deus te deu a oportunidade de fazer parte diretamente
da sua missão, do seu desejo de alcançar a humanidade e levá-la para Cristo, você vai perceber, meu irmão, que o quanto você é privilegiado com o ministério que você tem. Eu acho fascinante o ministério do apóstolo Paulo. Numa ocasião, em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 a 18, Paulo fala assim: por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu acho isso fascinante, porque ele nos leva à seguinte compreensão: o ministério ele é tão importante, honrá-lo, cumpri-lo, chegar ao seu objetivo é uma oportunidade tão extraordinária que ele foca na ideia de que, ainda que haja um sofrimento exterior, mas o nosso interior precisa ser renovado, porque uma glória há de se revelar por meio das nossas vidas. E é importante que você entenda o seguinte, queridos: o teu ministério é a única influência que você tem com a eternidade. E lá na eternidade você vai saber de frutos que você alcançou quando exerceu o seu ministério aqui. Talvez você se veja talvez você olhe para si e se veja como uma pessoa infrutífera. Talvez você olhe para a sua congregação, não vê muitos membros, não vê muitos líderes sendo formados, muitos discípulos sendo formados, enfim, talvez você se sinta infrutífero. Mas é importante que você entenda algo, meu irmão. Você só vai conhecer os efeitos do seu ministério na eternidade. Entenda, o teu ministério é uma oportunidade, porque Deus, Ele quer que você, Ele te chamou, na verdade, para fazer parte de um plano, o plano mais importante da história da humanidade, que é levar a humanidade, a criação, ao encontro genuíno com o seu Criador. O quarto pilar aqui que sustenta essa afirmação do apóstolo Paulo é a missão. O que isso significa, irmãos? A missão é a razão dele fazer o que faz. A tua missão é a razão de você fazer aquilo que você está fazendo. Você parou para se perguntar o porquê você faz aquilo que você faz? Qual a razão de você pastorear uma igreja? Qual a razão de você ser um líder na casa do Senhor? A razão é simples. Eu costumo dizer que a igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que ainda não fazem parte dela. O que significa na prática? Significa que toda a estrutura que você tem, toda a base, toda a parte estrutural que você tem aí como pastor local, toda a igreja local que você montou, equipamento de som, mesa de som, cadeiras, enfim, tudo isso que você hoje tem na tua igreja, acredite, irmãos, Deus só mantém tudo isso porque Ele tem um único objetivo, de através dessa estrutura, de através dos obreiros que você tem, de através da tua vida, levar pecadores ao encontro de Jesus. Esse é o único objetivo. Meus irmãos, Paulo tinha isso firmado no seu coração, tanto que ele disse de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa era a sua missão, testemunhar as boas novas, testemunhar o evangelho. Nós não somos chamados para fazer eventos, nós temos trocado a nossa missão por um monte de coisas, por um monte de tarefas. Nós temos sido líderes multimissionais, quando na verdade Deus só nos deu uma única missão. O nosso erro é quando nós pegamos uma tarefa e elevamos ao nível de uma missão. Aí nós perdemos a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Então, meu irmão, essa afirmação de Paulo está fundamentada numa convicção, num objetivo. Ele entende que seu ministério é uma oportunidade e ele tem clareza da sua missão. Essas coisas, se nós, pastores, líderes, seja aí em Portugal, seja na Europa, seja aqui no Brasil, se nós colocarmos isso em prática, nós viveremos um ministério sustentável, nós viveremos uma liderança sustentável. Somente compreendendo o ministério, somente tendo clareza daquilo que nós somos chamados para ser e para fazer,
E vivendo esses pilares, nós superaremos essas crises e alcançaremos tudo aquilo que Cristo tem para nós. Muito obrigado, Deus abençoe, nos vemos na próxima.